Fala pessoal, Prof. Loureiro aqui e no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo essa questãozinha do IME que eu demorei 3 anos para aprender a fazer. Sim, pessoal, 3 anos, não sei se foi 3 ou se foi 2 na verdade, tá? Mas eu demorei muito tempo para aprender a fazer. E aí você se pergunta, professor, mas como assim? Não era só olhar a resolução do curso, de algum curso pré-vestibular e tudo mais? E o negócio foi o seguinte, pessoal, eu dou aula na turma ITA presencial de geometria plana. Quem dá a área de funções é um outro professor, né? E acabava que eu pegava essa questão meio que quando eu fazia só a revisão, né? Que eu pegava a prova por inteiro para comentar, né? Para os meninos terem múltiplas visões da prova, né? Dos professores. E aí eu acabava que eu cometi uma certa confusão, eu confundi um conceito. E aí eu dizia, não estou conseguindo fazer, vamos pular e adiantar o tempo de aula, né? E acabou que eu nunca tive, né, a oportunidade, eu tinha muita coisa para fazer, né, e tudo mais. Eu nunca tive a oportunidade de sentar para entender qual a confusão que minha mente estava fazendo, né, e entender como é que resolvia a questão. Talvez você esteja pensando assim, nossa, que professor incompetente que não sabe fazer uma questão do vestibular que ele dá aula. Galerinha, se tratando aí de Itaime e Olimpíadas, isso é completamente normal. Tem um punhadinho de questões que eu até hoje meio que não sei fazer, isso é normal. Mas eu pretendo, inclusive, ao longo desse ano aí, trazer elas aqui no canal e saber resolver todas aqui com vocês. Mas nesse vídeo, pessoal, eu quero trazer para vocês a confusão que eu fiz, porque eu acho que não é só comigo, tá, essa confusão. E eu acho que as nuances dessa confusão podem ser bastante úteis para você e para o seu aprendizado de matemática. Então a primeira parte do vídeo vai ser sobre esta confusão, certo? Então, a questão pergunta basicamente sobre retas secantes ao gráfico da função e tem essa insanidade daqui. A confusão que eu fiz, pessoal, foi o seguinte. Quando a gente fala pela primeira vez na vida sobre posição relativa entre reta e uma curva, né? A gente aprende normalmente no âmbito da circunferência, né? A gente aprende que uma reta tem 3 posições relativas a uma circunferência. Ela pode ser secante, ela pode ser tangente e ela pode ser externa ou exterior à circunferência. A partir dessa noção daqui, a gente determina 3 definições, né, as definições de secante, tangente e externa, que geralmente ficam com a gente, que são o quê? A secante toca a circunferência em 2 pontos, a tangente toca a circunferência em apenas 1 ponto e a externa não toca, certo? Essas definições, elas não estão lá muito completas. Você fala, professor, como assim? Pois é, elas não estão muito completas. Porque basta que eu pegue, por exemplo, uma reta e uma curva fechada que não é uma circunferência, como por exemplo esse negócio aí em formato de haltere, sei lá, orbital D aí do elétron. Se você começa a usar as mesmas definições, não fica muito interessante, né? Porque, por exemplo, a reta secante toca em 2 pontos e a tangente em apenas 1 ponto. Putz, mas sei lá, eu poderia meio que fazer uma reta tangente assim, né, nesse ponto aqui, mas como a reta ela prolonga, né? Ah, caramba, aí, né, eu teria... Aí não é mais tangente, pô, mas é tangente aqui, né? E aí começa, né, a parada sobre a definição do que é reta secante, tangente e externa. E essa foi minha confusão, vou explicar daqui a pouquinho o que eu me confundi na questão. Então, pô, como é que eu defino, então, né, secante, tangente e externa, né? Aí começa a loucura, porque geralmente, quando a gente fala de tangência, né, a gente costuma dizer que toca em um ponto com mesma inclinação, né, da reta. Ou seja, esse pontinho daqui, né, ele tem a mesma inclinação, né, o mesmo gradiente aqui dessa reta. E isso que seria em uma tangente. E não precisa ser apenas, certo? Basta que seja em algum ponto, né? Basta que seja em algum ponto. A externa, obviamente, vai continuar não tocando, né? Mas a secante, cara, a secante ela ainda fica estranha, né? Porque, tipo, essa reta daqui, se eu prolongar, ela vai ser tangente ou secante? Ela vai ser meio que as duas coisas, né? Ela vai ser tangente aqui e secante aqui, né? Seria algo nesse naipe daí, né? Só que aí fica complicado de definir o que raios é secante, porque assim, toca em 2 pontos, toca em pelo menos 2 pontos, né?
Não, pô, porque aí eu poderia... Eita, toca. Mas eu poderia ter isso aqui ainda, ó. Tá vendo? Uma reta duplamente tangente. Aí eu chamaria isso de secante. Então, tipo, a definição de secante, ela começa a ficar meio nebulosa, né? Mas aí você fala, não, pessoal, mas ela secciona, né? Ela tem que seccionar, ela tem que entrar na região dentro aqui da curva e sair. Beleza, quando você tem uma curva fechada, dá para você definir assim. Mas e quando você tem uma função que não tem, né, noção dessa região do que é dentro, o que é fora da função? Aí que vem o questionamento, né? Foi dessa loucura daqui que veio minha confusão. Porque eu lembro que repara, a gente aprende essa definição de tangente, toque apenas um ponto, e ela costuma ficar com a gente, né? Ela costuma ficar. E quando eu lembro que um professor meu falou isso, né? Secante toca apenas um ponto, e falou, isso não é bem verdade, porque aí ele botou uma curva dessa assim, né? Mais estranha, e falou, essa reta daqui, por exemplo, toca com essa curva, né? Essa função, em apenas um ponto. Isso não pode ser a definição de tangente, né? Essa reta não pode ser tangente, pô, não é possível. Isso não é tangente, tangente seria um negócio meio assim, né? E é por isso que a gente precisa de definir tangência como inclinação. Aí eu falei, tá, essa reta daqui toca em um ponto, mas claramente não é uma reta tangente, não é isso? E como eu só conheço 3 definições de posição de reta, eu falei, se ela não é tangente, então ela é secante. E esse foi o erro, pessoal. Eu fiquei na cabeça durante anos, na verdade desde a época do vestibular, inclusive, tá? E assim, pra você ter uma ideia, só pra vocês entenderem que às vezes a gente tem essa noção errada, a gente leva isso pro resto da vida, tá? Eu passei no vestibular, comecei a dar aula, não sei o quê, e eu nunca vi um material falando especificamente disso, sabe? Em mais detalhes, sabe? E aí, eu fiquei na cabeça que essa reta daqui é secante, porque como ela não é tangente, né? Não tem mesma inclinação, ela precisa ser secante, que era uma definição que estava um pouco nebulosa aí pra mim na minha cabeça, né? E aí você fala, pô, professor, mas real, mas essa reta daqui não é secante? Não é. Não é secante, pessoal. Olha que e foi por achar isso que que eu errei a questão, que eu não sabia fazer a questão. Você fala, professor, como assim? Vamos voltar aqui. Daqui a pouco eu mostro, eu falo mais sobre qual a definição de secante, ou melhor, a definição que eu utilizo de secante, certo? Mas para que você entenda por que essa maluquice, né, me trouxe tanta loucura aqui, né? Porque assim, pô, o que seria essa reta daqui? Por exemplo, eu fiquei me perguntando o que era um monte de coisa, né? E eu não conseguia encaixar nessas definições. Então, a questão, vamos voltar aqui para a nossa questãozinha. Ó, ela dizia o seguinte, né? Considere o conjunto de retas que são secantes ao gráfico da função. Aí te dá uma função muito doida aí, né? E que passam pelo ponto lá. E aí ele fala, o menor dentre os valores, dentre os coeficientes angulares das retas desse conjunto é. E aí eu, na minha cabeça, onde isso daqui era uma reta secante, a função, eu olhei e falei, bicho, não importa muito qual que é o gráfico desse negócio. Para quem tá curioso, o gráfico disso é meio assim, parece uma função do terceiro grau, mas não é, certo? E esse ponto aqui, 1/3, f de 1/3, é esse ponto vermelho aqui. Caramba, não importa muito qual gráfico, vai ter uma reta vertical aqui, tangente à função, secante, né, a função. Então a resposta deveria ser mais ou menos infinito, porque reta vertical não tem coeficiente angular, né? Seria mais infinito ou menos infinito. E eu fiquei, sempre que eu lia isso, eu falava, mas como assim, cara? Como que tem resposta? Essa questão tem que estar errada, não sei o que e tal. E mesmo quando eu ia olhar a solução, né, rapidamente ali, eu ficava tentando procurar essa confusão minha, né? Porque a questão só não dava nenhum tipo de imagem, né? Era só a conta lá. E isso tudo graças, né, a essa maluquice aí de o que é uma reta secante ou uma reta tangente. Aí, pessoal, veja só. Qual que vai ser a nossa... Qual que é a definição que eu vi em alguns cursinhos utilizando, né? Eles falaram assim, não, olha só, professor, a reta secante,
ela toca em pelo menos 2 pontos. Ah, agora não pode mais ser o que você está falando, né? Não pode mais ser isso, né? Aí eu falei, beleza. A tangente toca em um ponto com a mesma inclinação e a externa não toca. Mas já ali em cima a gente viu que essa definição já não é muito legal, né? Porque aqui, por exemplo, né? Essa reta toca a curva em pelo menos 2 pontos, mas não é bem, né? Meio assim, né? Aí você fala, pô, e aí, né? Então é isso, né? Isso não tá muito legal, principalmente porque assim, tem até uma outra coisa aqui pra gente analisar, por exemplo, isso daqui, ó. Se eu analisasse esse gráficozinho aqui que eu botei lá em cima sem querer, esqueci. Isso daí também seria secante, né? E claramente não é, né? A secância, tipo, aqui é meio secante, aqui não é e tudo mais. E aí eu fiquei com essa confusão na cabeça, certo? E sem brincadeira, se você pesquisa aí na internet, né, você vê vários materiais falando que reta tangente toca em exatamente um ponto. E isso, como a gente está vendo aqui, está claramente errado. Qual que é a definição que a gente vai propor aqui, tá, pessoal? Existem 2 tipos de posicionamento gerais entre reta e curvas, certo? Existem retas concorrentes às curvas e retas não concorrentes à curva. A não concorrente é meio óbvio, ela não toca em nenhum ponto da curva, certo? A reta tangente concorre em um ponto com a mesma inclinação. Então a reta tangente é um tipo de reta concorrente, certo? E ele concorre em um ponto com a mesma inclinação. Repare que eu não falei exatamente um, nem apenas um, certo? Eu falei em um ponto. Pode ser mais de um, pode ser um ponto com tangência a outro ponto com outra coisa, mas em um dos pontos, né, precisa ter a mesma inclinação da curva, certo? E a reta secante, ela toca a curva, né, concorre com a curva, em pelo menos 2 pontos com inclinações que são diferentes daquela reta, certo? Aí você fala, pô, mas sim, e a reta que o senhor, e essa reta daqui que o senhor tá botando aqui em cima, ela é o quê? Ela não é nenhuma nem outra. Ela é uma reta concorrente à curva, que não é nem secante e nem tangente, certo? E essa daqui seria o quê, por exemplo? Essa seria tangente nesse ponto e concorrente aqui nesse ponto, certo? As possibilidades começam a ser infinitas, certo? Quando você pensa desse jeito. Então não existe essas 3 definições engessadas, que nem era na circunferência. Porque como a circunferência é muito fofa, né, só tem 3 possibilidades. Mas quando você vai para curvas e funções, aí realmente começa a ter muitas outras possibilidades. Inclusive, pessoal, isso daqui eu não achei um material formalizando isso. Isso aqui é uma coisa que eu mesmo proponho, ensino, tá? Eu mesmo propus para os alunos. E ficou bem coerente, mas se você conhece aí a definição mais certinha, mais bonitinha, comenta aqui, tá, pra mim, bota aqui nos comentários que eu fixo o comentário de alguém que botar fonte bonitinha disso aí, ok? Esse tipo de coisa, né, esses detalhes que você quase não encontra, ou às vezes nem encontra em materiais didáticos, e que são também pouquíssimo trabalhados aí no curso pré-vestibular, é o que tá me inspirando a construir um módulo de aprofundamento teórico de funções aqui pra minha plataforma de aulas, o Geomate. Aqui já tem diversos módulos de aprofundamento de álgebra, de equações, né? E tem uma seção inteira aqui de aprofundamento de funções e álgebra, onde eu quero acrescentar ainda alguns módulos, dentre eles um módulo específico de aprofundamento teórico em funções, onde eu quero colocar, dentre muitas coisas, esse tipo de coisa de posição relativa entre reta e função. Link para garantir sua vaga vai estar aqui na descrição. Não perde tempo porque está em promoção para os meus alunos, hein? Mas vamos lá, voltando aqui para a nossa questão, pessoal. Agora que a gente tem isso em mãos, a gente consegue fazer a bendita da questão com mais calma, certo? Então, simbora agora resolver. A questão dizia o seguinte, né? Considere todas as retas que são secantes ao gráfico da função e tem uma monstruosidade aí de questão e que passam pelo ponto tal, né? O menor valor dentre os coeficientes angulares das retas desse conjunto é, primeiro de tudo, pessoal, esse pontinho daqui, tá? Ele é bem interessante, tá? Porque f de 1/3, né? Se você colocar 1/3, vai dar ln de módulo de um treco elevado a, vai dar 3 vezes 1/3, 1 menos 1. Ou seja, isso daqui vai dar igual a ln de 1, né, que é igual a 0. Então, o meu ponto, né, esse pontinho daqui, ele é o ponto
1/3 zero. É uma raiz aí da função, certo? E aí, eu sei que é muito complicado para o estudante, né? Ele ter que abstrair o negócio, porque ele não tá vendo um gráfico, né? Mas o raciocínio meio que não era indiferente para qual que era o gráfico, tá? Mas colocando aqui o gráfico real da função, tá? Que era esse bichinho daqui. O que ele está querendo dizer, né? Ele está falando, olha, vão ter várias retas secantes, aqui meu pontinho, tá? 1/3 e 0. Vai ter várias retas secantes da função que passam por esse ponto, né? Vai ter, por exemplo, essa daqui, assim, certo? Vai ter essa daqui, vai ter essa daqui, vai ter várias retas, certo? Se eu prolongar aqui, certo? Várias e várias retas secantes, certo? Porque ela vai concorrer nesse ponto daqui, ok? E aí, o que eu tenho que fazer ele quer o menor valor dentre os coeficientes angulares das retas, ou seja, eu quero o coeficiente angular mínimo, né? A menor inclinação possível, né? Então, aqui, né, eu começo com um coeficiente angular positivo, aí cai, fica negativo, aí você fala, será que é aqui o menor? Não, né, dá pra aproximar mais, né? Então eu vou ter que ver matematicamente aí onde é que vai ser isso, né? E aí, pessoal, se você considera aqui, né, aqui vai ser, aqui como a gente falou, né, aqui é o ponto que ele quer, né, esse daqui é o 1/3, 1/3, 0, que é o f de 1/3, certo? E esse ponto daqui eu vou chamar simplesmente de kf de k, certo? E aí a tangente, né, da angulação dessa reta é expressa aí, né, por variação de y por variação de x, não é isso? Então, f de k menos f de 1/3 sobre k menos 1/3, certo, pessoal? E aí, a gente começa o nosso trabalho aí, né? A tangente de θ, então, de uma reta qualquer, dado esse ponto aqui, ela vai ser expressa dessa forma daqui. Ela é 3 vezes f de k sobre 3k menos 1, certo? Então eu preciso ver qual que vai ser o menor valor disso, né? O menor valor disso porque vai ser um valor negativo, não é isso? Então qual que é o menor valor disso? Então beleza, vamos lembrar aí que, né, a função de x, o f de x é este trambolho daqui, certo? E isso aqui, pessoal, é um expoente, né, em um logaritmando. Expoente em um logaritmando, ele pode fazer o quê? Descer aqui, né, tombar entre muitas aspas, multiplicando o logaritmo, né? Então eu vou ficar aqui com 3x menos 1 vezes ln desse trambolho todo aí, certo? Sendo assim, né, substituindo aqui o meu 3f de k, né, repara que vai aparecer aqui um 3k menos 1, e aí que delícia, né? Apareceu um 3k menos 1 aqui também, né? Então, a gente já vê que está começando a dar certo, né? Porque minha tangente de θ vai dar isso daqui, né? Isso, e vai cancelar esse 3k menos 1. Você fala, professor, por que vai cancelar, né? É isso, o k ser 1/3 é meio que maluquice para nossa suposição aqui, né? A gente está fazendo um ponto diferente desse ponto original, né? Então, eu encontro aí, né, que a tangente de θ, então, é dada por isso daqui, ok? Aí você fala, meu Deus, professor, essa expressão do segundo grau aqui não pode dar tipo 0? E aí esse ln daqui, ele vai ser ln de 0, que é tipo menos infinito? Então, se você calcular o delta aí dessa função do segundo grau em k, ele é negativo, ou seja, esse negócio daqui, tá? Ele é sempre maior do que 0, tá, pessoal? Então não precisa se preocupar muito. Eu, inclusive, troquei aqui, né, a expressão aqui daqui para cá, tá vendo? Nem falei disso, né? Eu troquei aqui, eu meio que multipliquei a expressão inteira por menos 1, tá? Para facilitar um pouco a nossa vida, né? Porque a gente gosta mais do x decorado aí com coeficiente positivo, certo? Mas é isso, essa expressão daí, ela tem delta negativa, né? Então ela é sempre maior do que 0, então eu posso até tirar o módulo aqui, né, agora, para deixar bonitinho. Então eu vou ficar, né, com tangente de θ igual a 3 ln desse negócio, certo? E aí, pessoal, o que a gente vai ter que fazer é muito simples, né? Como o ln é uma função crescente, né? Quanto menor isso daqui de dentro, menor o ln. Então tem que calcular o mínimo disso. Mas aí um aviso, tá? Muita gente, né,
olhou para esse negócio, olhou até para isso daqui e falou: ih, rapaz, não é o negócio lá da derivada, né? E aí ele até pensou, né, na situação, talvez, quando você para olhar isso daqui graficamente, até parece por um momento, né? Quando você olha aqui, ó, a função e você pensa, pô, eu quero o menor coeficiente angular possível, né? Então, pô, eu vou descendo, 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 tá ficando mais envergada, então tá ficando cada vez mais negativo aqui, né? Pô, beleza, beleza. Aí, pô, aqui ainda desce mais, né? Você fala, pô, então vai ser a derivada, né? Vai ser bem aqui, onde vai ser o menor. Mas não é, gente. Não é, tá? Repara, ó, aqui seria a reta da derivada, tá vendo? Olha bem para ela aqui, deixa eu até dar um F11 aqui, ó. Olha bem para ela. Agora veja ela ficando mais inclinada quando eu tiro esse ponto daqui, ó. Tá vendo que ela ficou levemente mais inclinada, né? Com um coeficiente mais negativo ainda? Levemente, assim, ó, de novo, ó. Tá aqui, aí ela fica mais envergada e decrescente, ou seja, é um coeficiente mais negativo ainda, certo? E aí, pessoal, toma muito cuidado, tá? Muito, muito, muito cuidado, porque se você botasse aqui o k igual a 1/3, né, isso dava ln de, opa, aqui tá 23, é 13 sobre 36, que é a derivada de f em 1/3, e adivinha, tinha isso aqui na letra C, e não era a resposta correta, tá, pessoal? Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado com isso daí. Eu sei que o formato parece derivada, mas eu não quero o limite, né, de k indo para 1/3. Eu quero o valor maior possível disso daqui, ok? O menor possível de tangente de θ. Beleza? Então, para que o ln desse negócio seja mínimo, eu preciso que este negócio daqui seja mínimo, né? O que vai implicar a tangente de θ ser mínima. Para eu calcular o menor valor disso daqui, eu preciso calcular o y do vértice dessa função do segundo grau na variável k, certo? E aí, botando aí os valores, eu descubro que o y do vértice dessa função daqui é igual a 1/3, pessoal. Sendo assim, a tangente de θ mínima vai dar 3 vezes ln de 1/3, que é 3 ln de 3 a menos 1, certo? Lembrando que 1/3 é o menor valor que isso aqui atinge, logo o menor valor da tangente de θ vai ser isso daqui, certo? E isso é igual a menos 3 ln de 3, que estava bem aqui na letra A.